Capítulo 20. Disciplina razoável. Deus nos dá várias razões para disciplinarmos os filhos, e Ele também nos adverte sobre alguns dos inimigos da boa disciplina. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 28, afirma que tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Deus diz em sua palavra que não irá partilhar a sua glória com homem algum. E como resultado, quando fizermos coisas para Ele, devemos cuidar para atribuir-lhe a glória. À medida que o Senhor começa a operar esses princípios em sua vida e você passa a ver as transformações produzidas, Deus deve receber a glória, e não Shirley Price. Ouvi muitas mulheres dizerem: Shirley Price disse, por favor, não faça isso. Diga, Deus me disse. E quando estiver falando com outras pessoas, não use sequer o meu nome. Por favor, não cite meu nome quando estiver ajudando outra pessoa. Faça tudo para a glória de Deus. Shirley Price não precisa ser glorificada. Uma amiga me contou certa vez que seu marido fizera o seguinte comentário: sabe, querida, se você prestasse tanta atenção ao que Deus diz como presta ao que Shirley Price diz, e é justamente disso que estou falando. Renda glória a Deus. Contaram-me que existe na Alemanha uma lâmpada que foi feita à mão e no pedestal está escrito: feita por Hans Smith para a glória do Deus Altíssimo. Este homem fez uma lâmpada para a glória de Deus. Em um velho cemitério na Nova Inglaterra, encontrei este epitáfio em um túmulo. Durante 42 anos, ele consertou sapatos para a glória de Deus. Você pode imaginar? Ter consertado simples sapatos velhos, mas de forma tal que as pessoas podiam olhá-los e exclamar: Ele os fez para a glória de Deus. Deus lhe deu algo precioso para moldar, seu filho. Se você agir segundo a orientação dele, poderá afirmar futuramente: Eu fiz para a glória do Deus Altíssimo. Eu não posso pensar no epitáfio melhor para uma esposa do que esse. Criou seus filhos para a glória do Deus Altíssimo. Deus lhe deu algo precioso para moldar, seu filho. Se você agir segundo a orientação dele, poderá afirmar futuramente: Eu fiz para a glória do Deus Altíssimo. Eu não posso pensar num epitáfio melhor para uma esposa do que esse. Criou seus filhos para a glória do Deus Altíssimo. Deus irá abençoá-la e honrá-la e a elevará a alturas que você jamais pensou poder alcançar, se fizer tudo por meio dele. Subtítulo: Recordando. Disciplinar nossos filhos é uma das coisas mais difíceis que fazemos. Existem várias maneiras de se disciplinar os filhos para que eles compreendam o que estamos querendo transmitir-lhes. Algumas vezes corrigimos as crianças, outras nós as censuramos e outras ainda fazemos uso da vara. Vamos fazer um retrospecto de algumas das coisas de que já falamos a fim de gravá-las melhor? A vara tem na Bíblia vários significados, e um deles é o cetro do rei. É um símbolo de sua autoridade sobre seus filhos. Deus lhe dá essa autoridade e não permita que homem algum a tome. Se você disciplinar em amor como Deus quer, a vara tem na Bíblia vários significados, e um deles é o cetro do rei. É o símbolo de sua autoridade sobre seus filhos. Deus lhe dá essa autoridade e não permita que homem algum a tome.
Se você disciplinar em amor como Deus quer, você tem autoridade para usar essa vara na vida de seu filho. O sentimentalismo e não o amor retira a vara da criança. O amor de Deus diz: use-a, pois quando você faz isso, mostra à criança que se preocupa com ela. Nos últimos dias, cada homem fará aquilo que considera reto aos seus próprios olhos. Já estamos vendo isso muito claramente hoje. Como pais cristãos, Deus nos deu a responsabilidade de ensinar os filhos a fazerem aquilo que Ele quer. Essa educação servirá de fortaleza para eles nos dias difíceis que virão. Creio firmemente que nós, como pais, devemos reconhecer que na verdadeira disciplina santa está a maior força de nossos filhos. Ela os fará atravessar tudo que Deus pedir que atravessem. A disciplina em sua própria vida prova isso. Quando você usa a vara, está então mostrando a seus filhos que se preocupa muito com o que possa acontecer-lhes. Quero repetir novamente que não penso que a vara deva ser usada como uma extensão de seu braço. Você nem sempre precisa usar a vara, pois há outras maneiras de disciplinar, especialmente quando as crianças crescem. Se você fez uso adequado da vara quando eram crianças, as outras espécies de disciplina serão então eficazes mais tarde. Mas você já se imaginou tentando argumentar com uma criança de 2 anos, tentando explicar-lhe a razão por que não pode fazer algo? É absolutamente impossível. A única regra que eles podem entender é o fato de que se fizerem algo errado, haverá uma consequência. E essa consequência é a vara. Quanto mais cedo você começar a educar seu filho desta forma, tanto mais cedo irá poder controlá-lo. Subtítulo: Deus honrará o objetivo correto na disciplina. Recapitule os últimos capítulos e pense em algumas das coisas de que falamos. Ore então para que Deus lhe dê a coragem, o amor e a sabedoria dele, para que você possa educar seu filho como ele precisa ser educado. Deus vai honrar esse alvo. Quando cometer um erro, não fique pensando que arruinou a vida de seu filho. De fato, pode passar anos cometendo erros sem arruinar seu filho se mantiver os olhos no alvo. A vara deve ser o último recurso quando as crianças estiverem um pouco maiores. Quando a criança passa dos 10 anos, está na hora de aposentá-la. Mas, algumas vezes, isso não é possível e você deve então pedir sabedoria a Deus para saber quando deve usá-la, pois Ele está ansioso para ensiná-la como Ele quer que as coisas sejam feitas em sua casa. Lembre-se também, a sua casa é diferente de qualquer outra e seus filhos também. Cada um tem sua própria e única personalidade, dada e desenvolvida por Deus. Certa noite, quando eu estava sofrendo muito, clamei: Senhor, como isso se enquadra em teu amor? E ele me respondeu: meu amor foi feito sob medida para você. Ele se ajusta nas horas de dor e nas horas de felicidade. Ele se ajusta em todos os lugares, pois foi feito sob medida. Quer aceitar isso por mim? Foi então fácil responder: sim, Senhor, eu o aceito. O Senhor fez sob medida aquilo de que preciso em minha vida. Ele permitiu a dor com um propósito. Deus vai capacitá-la também a usar uma disciplina feita sob medida para seus filhos. Você terá problemas se começar a perguntar aos vizinhos como eles agem. Obtenha conselhos bons e santos e dependa da palavra de Deus. Ele lhe mostrará, irá ensiná-la. Suas maiores dificuldades estarão ligadas à palavra preguiça. Você não quer ter o trabalho de descobrir o que Deus tem a dizer.
será preciso que separe algum tempo durante o dia para ficar sozinha com Deus. Isso significa que terá de desistir de algo que talvez prefira fazer a fim de poder dirigir-se ao único que poderá ajudá-la. Em lugar de correr para a casa da vizinha, tomar café com ela e ficar sabendo uma porção de novidades inúteis, por que não fica sentada, quieta, diante do Senhor e lhe diz: Senhor, por favor, ajude-me. Ele lhe mostrará o que deve fazer porque a ama. É um mandamento de Deus e não a nossa própria vontade que nos apoia quando usamos a vara. Corrigimos e reprovamos nossos filhos. Ele não sugeriu que disciplinássemos nossos filhos. Ele nos ordenou, declarando: se quiserem bons resultados, façam isso. Quando estiver disciplinando seus filhos, obedeça a Deus como você mesma deseja ser obedecida em seu lar. Talvez sua filha não obedeça até que você perca a paciência e diga: Ana Maria Melo. Quando ela ouve essas palavras, sabe que está na hora e obedece. Mas não obedece até chegar o ponto em que você está quase perdendo a paciência e fazendo uso dos 3 nomes. Você começa dizendo o que ela deve fazer usando apenas o seu primeiro nome. Ana, vá arrumar a sua cama. Depois diz com a voz um pouco mais aguda: Ana Maria, faça o favor de arrumar a sua cama. Naturalmente, Ana Maria não vai reagir porque ainda não ouviu o Ana Maria Melo. Entendeu o que eu quero dizer? Se quiser poupar-se horas de tensão nervosa, treine uma sequência curta. Se já treinou uma sequência longa, será preciso sentar-se com sua filha e discutir a nova ordem. A primeira vez que discuti esse assunto com minha classe, uma senhora que era minha vizinha estava presente. Ela tem 5 filhos e eles, na verdade, são uns amores. Ela me contou que quando entendeu perfeitamente a ideia de educar os filhos em uma sequência curta de ordens, sentou todos no sofá, em fila, disse-lhes então: Muito bem, quero contar-lhes algo. Mamãe vem agindo errado há muitos anos. Foi uma tolice minha, mas eu não tinha aprendido coisa melhor. Mas agora a Bíblia me ensinou algumas das coisas erradas que eu estava fazendo e quero que saibam que vamos ter um sistema diferente nesta casa de hoje em diante. Ela estava com uma vara na mão, mostrou-a às crianças e disse: Quero apresentar-lhes esta vara. Ela vai ser usada de hoje em diante nos casos de desobediência direta. E me contou que os 5 filhos ficaram ali a olhá-la incrédulos. Ela falou tudo o que tinha planejado e terminou: Agora que lhes disse tudo o que vou fazer e como agiremos daqui por diante, quero que saibam que estou muito arrependida de ter falhado com vocês até hoje. Subtítulo: Estabeleça e reforce sua própria sequência de obediência. Veja bem, temos de aceitar a culpa por fazer as coisas de modo errado no princípio, porque nossos filhos não estão errados, nós é que estamos. Desculparmos então com eles. Estou triste por não ter compreendido antes que estava agindo erradamente. Será então uma experiência válida e saudável agir de acordo com a sequência que você vem usando. Diga: eu sei que começo a gritar com vocês e continuo gritando. E sei que chegaram ao ponto de não me escutarem até que eu diga seu nome completo. Mas esse não mais vai ser o nosso sistema. Você precisará de grande força de vontade para agir desse modo. Explique aos filhos a sequência que resolveu usar. Poderia ser a seguinte: advertir da primeira vez,
e se não obedecerem, usar a vara? Pense nas horas de gritos e berros e tensão nervosa que poderá poupar. No princípio, eles não vão ter a coragem nem sentir a necessidade de obedecer, mas detestam que você chegue ao ponto de explosão, porque não gostam de ser disciplinados. Nenhuma disciplina é agradável na hora de sua aplicação, mas depois produz o fruto pacífico da justiça nos que são por ela educados. Hebreus capítulo 12, versículo 11. E eles sabem disso, assim como você. Prometa então a si mesma que vai decidir qual a sequência de obediência que será melhor para você. Talvez você ache que deva fazer 2 avisos. Muito bem, este é o aviso número 1 e assim por diante. De qualquer forma, estude com cuidado qual a norma a seguir. Você deixará seus filhos bem mais aliviados se treiná-los numa sequência curta de obediência. Em 1 Samuel, lemos que os filhos de Eli eram maus. Deus lhe disse que deveria tomar providências a esse respeito, mas a Bíblia diz: e ele os não repreendeu. Ele dava mais importância aos filhos do que a Deus. Se não exigirmos que os filhos obedeçam, estaremos dando importância ao seu egoísmo mais do que a Deus, e o Senhor não vai nos abençoar. Eli sofreu as terríveis consequências do seu erro. Deus quer que você eduque seus filhos para a sua glória e honra. Quero dar a você alguns pontos relativos à disciplina apresentados por um homem muito sábio de nome Henry Brand. Ele escreveu um livro chamado Um Lar Feliz com Disciplina, e nele afirma que a boa disciplina exige a convicção do adulto. Não podemos permitir que os filhos estabeleçam as regras da casa. Eles não têm a inteligência necessária, independentemente do que dizem as filosofias modernas. O lar em que a criança impera é infeliz. O lar exige a convicção do adulto. O autor salienta que toda criança tem o direito de esperar que seus pais saibam mais do que ela e que lhes mostrem o caminho. Os pais devem ser os líderes. Quando falhamos em relação aos filhos, nosso fracasso é completo. Este é o caminho, ande por ele. Deve ser a seta indicadora em seu lar. Subtítulo: estabeleça os limites e reforce-os. O Dr. Brand também diz que a boa disciplina envolve limites, porque quando 2 vidas se cruzam, são necessárias restrições para relacionamentos saudáveis. Não creio que devamos permitir que os filhos briguem. As crianças se habituam a isso porque permitimos. Eu já disse, onde há irmãos, há brigas. Isso é verdade, porque 2 vidas vão se cruzar. Mas ouça, devemos estabelecer os limites para os filhos. Você pode ir até aqui, mas não pode passar deste ponto. Devem existir limites a fim de que cada um seja suficientemente disciplinado para manter um bom relacionamento na família. Como tratar das crianças que estão sempre brigando umas com as outras? Peça a Deus para ajudá-la. Algumas vezes ciúmes provocam brigas. À medida que as crianças estão procurando enquadrar-se no lar, algumas vezes brigam entre si. Existem inúmeras razões. Devemos pedir então a Deus que nos mostre as causas. A seguir, use o seu bom senso. Seus filhos estão brigando por sentirem fome? Muitas brigas foram interrompidas no meio porque a mãe interferiu dizendo: querem tomar leite com bolacha? Desvie a atenção deles da briga e satisfaça sua fome. Outras vezes elas brigam porque estão cansadas. As crianças que estão cansadas precisam ficar separadas a fim de recuperarem as energias perdidas. Procure sentir as necessidades de seus filhos
E quando perceber que estão cansados, faça com que vão para o quarto, não como castigo, mas simplesmente para lerem um livro, colorirem alguns desenhos ou fazer algo que possam mostrar depois a você. O fato de separar as crianças quando elas estão cansadas elimina grande parte das brigas no lar. Subtítulo: As crianças também têm direitos no lar. Não permita que seus filhos invadam o território uns dos outros. Cada um deles deve ter o privilégio de ser uma entidade em separado, um indivíduo. Os pais muitas vezes permitem que os mais velhos mandem nos mais novos. Bem, isso acontece independente da nossa vontade. Mas, se você não tomar cuidado, vai perceber logo que a mais velha é sempre a que quer fazer o papel de mãe no lar. O que você precisa fazer é lembrar a ela que você é a mãe no seu lar e você é a pessoa que precisa assumir a grande responsabilidade no lar. Não deixe que ela sinta que está fazendo algo terrivelmente errado, mas ajude-a a compreender que não está ainda preparada para assumir a responsabilidade dos irmãos mais moços. Mostre então a ela que você está disposta a assumir sua responsabilidade. Pode ser que ela tenha começado a dar ordens aos outros porque você não tem executado muito bem a sua parte. Lembre-se de que na vida dos filhos os limites e restrições devem ser obedecidos. Muitas vezes nossos filhos necessitam de ajuda em uma determinada situação. Nós, frequentemente, punimos os filhos quando deveríamos ajudá-los. Não compreendemos que eles não têm a capacidade de resolver sozinhos certas situações em que se encontram e precisam da ajuda de um adulto. Precisamos, porém, tomar cuidado a fim de não intervir em problemas que estão sendo usados em sua vida como processos de ensino. Observe a situação e veja se está completamente fora de controle antes de interferir. Algumas vezes é preciso tirá-los da situação. Diga apenas: venha, vamos entrar um pouco. É claro que você deve logo pensar em algo que ele possa fazer dentro de casa. Algumas vezes seus filhos parecem mais velhos do que realmente são. É triste ver uma criança de 2 anos num corpo de 4 anos. Sabe por quê? Porque nos inclinamos a esperar que essa criança haja como se tivesse 4 anos. Mas ela não tem 4, tem só 2 anos e não pode resolver a situação. Ela pode ser bastante grande para brincar com as crianças de 4 anos, mas não tem suficiente maturidade para enfrentar situações que surgem nas brincadeiras dos mais velhos. Quando você vê a frustração e a perda de controle na vida dessa pobrezinha de 2 anos que está tentando agir como se tivesse 4, tome-a simplesmente no colo e remova-a da situação por algum tempo. Você está ajudando a criança ao fazer isso. Subtítulo: Observe se um problema físico impede a obediência. Seus filhos podem precisar de ajuda física. Algumas vezes esperamos que façam coisas que estão acima de sua capacidade física. Lembre-se do exemplo que dei? Uma criança de 2 a 3 anos não pode receber somente instruções verbais. Esvazie o cesto de lixo. Não saberá exatamente o que você quer dizer com isso. Portanto, quando ela tiver idade suficiente para esvaziar o seu próprio cesto de lixo, vá com ela e mostre como se faz. Veja, é assim. Levamos o cesto para o quintal e o esvaziamos ou o despejamos numa lata maior dentro de casa. Minha filha contou-me que seu filhinho de 5 anos tinha como obrigação esvaziar o cesto da cozinha todas as noites. Ela foi à garagem certo dia e a lata grande estava cheia até a boca,
com uma porção de lixo em volta. Seu primeiro impulso foi pensar que o filho tinha desobedecido, deixando o lixo do lado de fora. Mas percebeu que o menino não tinha capacidade para achar a solução sozinho. Como poderia colocar o lixo dentro da lata se ela estava cheia? Sugeriu então a ele que pusesse uma lata de lixo vazia ao lado da primeira. É tão simples, mas às vezes a gente não percebe e age injustamente. Frequentemente insistimos para que os filhos façam coisas que estão além de suas forças, num sentido físico. Precisamos estar sempre atentas quanto a isso. Não é porque uma criança faz 6, 7 ou 8 anos que fica de repente sabendo tudo o que achamos que deve saber. Precisamos continuar observando e não insistir para que faça algo além de sua capacidade. Certa mãe me contou que achava que a filha, ao começar a frequentar o jardim da infância, tinha idade suficiente para arrumar a cama, ou pelo menos puxar os lençóis. Concordei. Ela não poderá fazer um trabalho 100%, mas pelo menos vai começar a aprender. Ela, porém, me contou que a coisa mais difícil que já fez na vida foi obrigar a filha a arrumar a cama. Então, de repente, ela percebeu que a menina era a mais baixinha de todos. Apesar de estar no jardim da infância, não tinha a mesma altura que a irmã mais velha e os irmãos tinham na mesma idade. E ela resolveu pôr o assunto de lado até que a menina tivesse a altura necessária para executar a tarefa. Parece muito simples, não é? E você pode dizer, por que ela não viu isso antes? Porque nós, mães, estamos em meio a uma floresta e muitas vezes não podemos ver as nossas árvores. Não percebemos as coisas que deixamos de fazer em nossa família. Ela precisa de nossa ajuda. Aplicação pessoal. Procure deixar bem claro na mente de seus filhos o que eles podem e o que não podem fazer. Estabeleça limites e certifique-se de que eles os compreenderam. Dê tarefa aos seus filhos de acordo com a idade de cada um. Por exemplo, levar o lixo para fora, varrer, lavar a louça, arrumar a cama, regar as plantas, tirar o pó, pôr a mesa e etc. Faça-os sentir que você realmente precisa deles. Limites e certifique-se de que eles os compreenderam. Dê tarefa aos seus filhos de acordo com a idade de cada um. Por exemplo, levar o lixo para fora, varrer, lavar a louça, arrumar a cama, regar as plantas, tirar o pó, pôr a mesa e etc. Faça-os sentir que você realmente precisa deles.